Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um podcast focado na troca de ideias, sem censura, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente. E como a gente faz isso? Trazendo um especialista por episódio. Reforço para vocês que o Papo no Auge também está no YouTube, se inscrevam no nosso canal, curtam nossos vídeos. Além disso, o Papo no Auge está na plataforma Catarse de financiamento coletivo. Se você é um apreciador do nosso trabalho, seja um assinante do nosso podcast. Vamos pro auge, eis o nome de nossa campanha na plataforma. Vamos amplificar a voz docente, a voz da ciência. O racismo está na raiz da sociedade brasileira desde a nossa formação enquanto país. Não é nada velado e sim algo bastante patente. O racismo está atrelado a uma série de aspectos, incluindo o religioso. E a gente precisa pensar o aspecto religioso de forma ampla, consciente das muitas mudanças sociais que caracterizam o tempo presente. Desde o período colonial, tudo que se referia à cultura dos povos não europeus era discriminado e reprimido por distintas razões. Uma delas passava pela dominação sobre o território, com ramificações pela dominação cultural, religiosa e linguística. Índios africanos e seus descendentes, que sustentavam o sistema escravista, eram obrigados a abrir mão da própria identidade, de modo a contemplar os interesses da elite branca dominante, marcada pelo modo de vida europeu. Podemos sim dizer que a abolição da escravatura e os avanços conquistados ao longo dos anos trouxeram algumas mudanças, mas a estrutura da sociedade brasileira e a maneira como ela lida com questões inerentes à parcela preta e pobre não mudaram muito. Ainda existe uma tendência forte ao menosprezo e à ridicularização de como os negros e negras vivem e do que fazem nos mais diversos âmbitos, inclusive no âmbito religioso. O preconceito contra as religiões majoritariamente praticadas pelos escravos séculos atrás ainda permanece. No entanto, hoje em dia, observa-se que, independentemente de qual seja a crença de grupos afrodescendentes, seja ela cristã ou não, a intolerância existe. E isso tem muito mais a ver com racismo do que puramente com preconceito religioso. E é sobre isso que vamos falar neste episódio do Papo no Auge. E para falar sobre intolerância religiosa e racismo, convidamos um grande professor. Em nossa bancada, o professor doutor Babalaô Ivanir dos Santos. O professor Ivanir é pós-doutor em História Comparada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É docente e orientador no programa de pós-graduação em História Comparada da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisador e coordenador de área de pesquisa no Laboratório de História das Experiências Religiosas, também da Universidade Federal do Rio de Janeiro, membro da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, conselheiro estratégico do Centro de Articulação de Populações Marginalizadas, o CEAP, conselheiro no Centro Internacional Joseph Kizerbo. Há mais de 40 anos, o professor Ivanir atua em prol das liberdades, dos direitos humanos, das pluralidades, contra o racismo e a intolerância religiosa, tendo recebido o Prêmio Internacional Religious Freedom em julho de 2019, entregue pelo Departamento de Estado do Governo dos Estados Unidos durante evento em Washington, além da premiação de 2019 em reconhecimento em âmbito nacional e internacional pelas suas lutas e trabalhos exaustivos no apoio ao diálogo interreligioso. O professor Ivanir recebeu o prêmio Adolf Bloch em 1997, entregue pela Federação Israelita do Rio de Janeiro. Em 2001, recebeu o prêmio Cidadania Mundial, dado pela Unesco. E em 2014, foi agraciado com o 20º Prêmio Nacional de Direitos Humanos da Secretaria Nacional de Direitos Humanos do Ministério da Justiça. É autor do livro Marchar Não é Caminhar, Interfaces Políticas e Sociais das Religiões de Matrizes Africanas no Rio de Janeiro contra os processos de intolerância religiosa entre 1950 e 2008, fruto de sua tese de doutorado. Promessa de mais uma excelente conversa e seja bem-vindo, professor Ivanir. Que honra
ter uma voz tão poderosa em nosso podcast, uma voz que traz a reboque uma história de resistência, uma história de luta em favor dos excluídos. Gratidão por nos agraciar com a sua presença neste espaço de aprendizado. E de pronto, professor, me permita lançar as primeiras perguntas, né? Como é que foi a sua jornada até chegar à docência? Por que ser professor? Por que ser pesquisador? Sobretudo em um país em que o racismo estrutural também está na academia. Haja vista aí o número ínfimo de investigadoras negras, de investigadores negros. E mais uma vez, muito bem-vindo ao Papo no Auge. Bom, primeiro, professor já sou há 40 anos, né? Porque primeiro eu comecei a minha vida dando aula de música. Eu aprendi a tocar clarineta, tocar percussão, depois violão, e participei de uma banda na minha adolescência, né, que eu fui criado em colégio interno, na FUNABEM. E quando saí para ganhar vida, além de ser operário, eu dava aula de música e regia coral. Depois eu fui reger uma banda de música. Fui montar uma banda de música com um mestre meu, que foi um homem importante na minha vida, que era o Luiz Gonzaga Pires, né, um dos mestres da banda de música, e que me levou para ajudar a montar uma... Primeiro fui dar aula na SUSE, né, num colégio em Jacarepaguá, montar um coral, dar aula de folclore, dar aula de teatro. Depois dei aula no Colégio Tu, Bento Ribeiro. Depois fui ser professor com ele, montar uma banda no Educandário Gonçalves de Araújo, em São Cristóvão, né, uma banda de música. Então, regi a banda de música. Posteriormente, então, eu entrei para a Faculdade de Pedagogia e fui ser técnico, né, de projetos em áreas sociais e tal, e me afastei um pouco da música, né? E sempre um ativista, um grande ativista, sempre um ativista pelos direitos humanos, direito da criança e do adolescente, questão racial, articulando o movimento negro. Tem muitos amigos aí em Santa Catarina, o Lino, que é professor aí na Federal, né? A Jerusi estudou aí, Jerusi Romão, né? São todos companheiros. Fui aí, eu fui ajudar a organizar o NEM, né? Quando o NEM foi lançado, foi inspirado no trabalho do CEAP, que é uma ONG que eu dirijo aqui no Rio há mais de 30 anos. Bom, e como militante ativista, o CEAP, nos últimos anos, fez a aplicação da Lei 10.639. Então, temos a capacitação de professores, né? Na Lei 10.639, depois começando a trabalhar a questão da intolerância religiosa, né? Até que eu sou provocado por um professor da UFRJ, ele me convida para fazer um congresso com ele, do laboratório que ele dirigia na universidade, na Faculdade de História, né? E ele, desculpa, me chama para conversar e vai me pedir, na verdade, R$ 500 para ajudar no congresso dele. Eu falei, professor, vai fazer um pouco mais, né? É só colar o CEAP, que tinha um projeto de capacitação nessa área e tal. Oh, desculpa de novo, estou aqui, alergia. Aí vamos também juntar isso à Comissão de Combate à Tolerância Religiosa, né? E a universidade, que era o Laboratório de Experiência Religiosa da UFRJ. Aí eu consegui articular muitas passagens na época, né? O governo era um governo popular e democrático, dava a possibilidade de fazer isso, né? Com a CEPI, com a Secretaria de Direitos Humanos, né? Com outros grupos. Fizemos um grande seminário, trazendo gente do Brasil todo. E até que participei da mesa de abertura com ele, depois eu participava de uma mesa chamada Estado Laico e Democracia. E eu participei da mesa. Quando eu saí da mesa, ele veio na minha direção e disse para mim, eu queria que você viesse fazer o doutorado comigo. Eu falei, pô, mas eu estou tão longe da universidade há tanto tempo. Não, porque a sua narrativa sua voz não tem na universidade. E essa voz seria importante na universidade. Aí eu fiquei bem assim, eu falei, não, nem entrei no mestrado ainda, falando no doutorado, não, mas bom, eu gostaria, é importante e tal. E aí, conversa vai, conversa vem, ele animado, eu fui me escudando, né? Isso foi em 2014, que eu, na verdade, não ia fazer, que eu ia viajar para
para a África, né? Eu não tinha ter tempo para estudar. Isso foi em setembro, né? Isso aconteceu em setembro. A prova já seria em dezembro. Mas que eu me prepararia, então, para poder numa outra seleção. Até que ele, como outro professor, o nome dele é André Cheftarese, esse professor, justamente com o outro chamado Flávio Gomes, também um grande, né, conheço desde o movimento negro, desde jovem, né, professor de história, os maiores intelectuais que nós temos negros, né, no momento, sua produção é vasta na história, acho que sobre escravidão e pós-escravidão, marca um almoço comigo. E conversa comigo, conversa vai, conversa vem, aí ele me convence dizendo o seguinte: Ivani, é muito importante para você vir para a universidade conosco, mas vai ser melhor para nós, para a universidade. A universidade ganha com a sua experiência, com a sua entrada. Sabe como é a pessoa de movimento social, né? A gente acha que não tem nada que fazer na academia, pelo contrário, a gente escolhendo a academia quando pode. E aí, eu, então, fiquei sensibilizado e fui me preparar. Porque tem que se preparar. Eu estava fora da academia há mais de 20 anos. Estou dando da academia do ponto de vista da produção acadêmica. Porque intelectual, quem é da área popular já é intelectual orgânico, né? Entendeu? Então, intelectual orgânico nós já somos. Eu já vi também, posso dizer para você, que já era um intelectual público, porque a maioria da agenda moderna política que tem do movimento negro, criança e adolescente, eu sempre participei com impacto na sociedade, muita coisa virou lei, virou norma na sociedade. Então, essa contribuição só não era um intelectual acadêmico. E aí, me preparei, fiz a prova, mas aí fiz uma conversa, não, melhor a gente ir no mestrado, para a gente ver como é que vai ficar o negócio primeiro. Estou muitos anos fora, né? Então vamos ver como é que isso vai ficar. E fui para o mestrado. Quando escolhi estudar Marchar Não É Caminhar, que era uma comparação da Marcha para Jesus pela caminhada pela liberdade religiosa, né? Traçar a trajetória dos religiosos africanos, não como vítima, como sempre só se dá como vítima, ou como resistência cultural, mas também como uma resistência política, como atores políticos. História comparada dá o direito de você falar só dos que vêm de baixo. Né? E quando um ano que eu fui fazer minha qualificação, a banca me mandou para o doutorado. Então, em 3 anos e pouco, né? 3 anos e quase 6, 7 meses, eu defendi, né? E depois fui logo para o pós-doutorado, né? Fiz o pós-doutorado, primeiro ano, depois prorrogado por mais um ano, e depois fiz o colar, a prova, no sentido, eu fiz concorri um edital para ser professor do programa, e fui aceito como professor do programa. Eu costumo dizer que, na verdade, eu fui para a academia sistematizar a minha experiência. Eu uso muito a teoria de Thompson, né, que é a experiência, processos de experiência, e fui fazer isso, fui falar de uma experiência. Então, fui sistematizar essa experiência de luta de 40 anos de um militante, né? Não é uma autobiografia, não é, mas é um processo histórico, né? Do que parte dele eu acompanhei e também ajudei a construir. Então foi isso que eu fui fazer na academia. Claro, eu já tinha uma produção grande, né? Já sempre, é engraçado que eu sempre participei de seminário, organizei debate, organizei livro, e não sabia que a academia é isso, né? Entendeu? Senão era muito mais tempo, entendeu? Então, eu já falei para as universidades do mundo, a maioria delas, Suécia, tive na cidade de Estocolmo, tive em Harvard, tive na Colômbia, né? Tive em Los Angeles, tive em Paris, quer dizer, na Alemanha, eu já falei em muito lugar, mas não sabia que isso dava currículo, não. Entendeu? Acadêmico. Então, participei de seminário, de congresso, ganhei prêmios, né? Essas coisas todas, que no fundo agora eu já sei como é que se adequa isso à academia. E um amplo diálogo que eu tenho, na verdade, com a África, né? Já há muitos anos, tenho um diálogo muito grande com a África. Então, foi isso que aconteceu. A experiência numa universidade, verdade, que reproduz também muito racismo, né? Não é fácil, assim como qualquer estrutura social e política, né, e econômica desse país.
Uma grande jornada, professor, sem sombra de dúvida, ganha a academia e ganha o Brasil, né, com a sua ativa participação intelectual e política, né? Bom, e dando prosseguimento ao nosso bate-papo, professor, no ano 2000, a Yalorixá Gildásia dos Santos, conhecida como Mãe Gilda de Ogum, faleceu em decorrência de um ataque motivado por intolerância religiosa. O atentado teve como alvo o terreiro de Candomblé Ilê Axé Abassá de Ogum, localizado nas imediações da Lagoa do Abaeté, bairro de Itapuã, na Saudosa, né, Salvador. O templo foi invadido e depredado por fundamentalistas da Igreja Universal do Reino de Deus, que agrediram o marido de Mãe Gilda violentamente. 2 meses depois, um jornal da mesma igreja publicou uma foto da Yalorixá com uma tarja no rosto e a manchete: macumbeiros, charlatões lesam a vida e o bolso de clientes. Ao ver a publicação, a idosa de 65 anos teve um ataque cardíaco fulminante e faleceu no dia 21 de janeiro de 2000. Em homenagem a Yalorixá, a data foi instituída como Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa em 2007 pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mais de uma década depois do gesto, os ataques que atingiram Mãe Gilda ainda fazem parte da realidade dos praticantes das religiões de matriz africana. Só no primeiro semestre de 2019, segundo o balanço Disque 100 do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, houve um aumento de 56% no número de denúncias de intolerância religiosa em comparação ao mesmo período do ano anterior. A maior parte dos relatos foi feita por praticantes de crenças como a Umbanda e o Candomblé. Dito isso, vem a minha pergunta, professor. O que é intolerância religiosa, né? Quais são suas bases históricas e políticas no Brasil? Primeiro, intolerância religiosa nasce no século XVI, quando veio a Reforma Protestante. Tinha outros conflitos, mas como intolerância, né, esse conceito, como é que nasce, é século XVI, com a Reforma Protestante, né? Os conflitos entre católicos e protestantes, na verdade, luteranos, no primeiro momento, a disputa do controle da questão do Estado e criar um outro Estado, né? Que não fosse baseado no poder do rei na relação com a Igreja Católica. As pessoas têm que entender que eu sempre digo que a reforma protestante ela foi muito mais do que uma reforma religiosa. Ela foi uma reforma política, social, cultural e econômica. E abre a possibilidade de vir as ideias liberais. Aí tem que entender o John Locke no século XVII, né? Que é o primeiro que vai fazer uma carta sobre tolerância. O que uma pessoa está falando sobre tolerância no século XVII? Um filósofo inglês que, na verdade, já não era nem luterano, era calvinista. Né? E ele já vai defender ali a ideia da laicidade, separação de Estado e Igreja. Na verdade, é esse cunho. Né? E o que ele está falando de tolerância, na verdade, na carta dele? Está falando de tolerância entre os cristãos. Ele não está falando de muçulmano, não está falando dos africanos, das práticas dos africanos, dos asiáticos, não fala sobre, muito pelo contrário. Né? Ele vai, inclusive, defender morte aos ateus. Mas ali a ideia é um pouco da laicidade, né? Que aparece no documento dele. Então, a primeira coisa que nós temos que observar é isso. Né? Então, tolerância para ele é diálogo, um Estado que pudesse conviver com os cristãos, principalmente cristãos. Né? Essa é a ideia dele. E um Estado que protegesse. Não é à toa que ele vai ser o inspirador da Revolução Americana. Né? O Estado americano vai nascer sob a inspiração dele, das ideias dele, tanto que é um Estado que protege a religião, porque a ideia dos puritanos estão sendo expulsos da Inglaterra. Então, esse é um modelo. Você tem o Voltaire, né, que vai falar sobre um tratado sobre tolerância, vai escrever sobre isso, né, já no século XVIII, né, ele vai falar sobre isso, né, e vem também inspirando ali a Revolução Francesa, que vai à laicidade mais dura, né? Então, ou seja, a sociedade e o Estado iluminista nasce com essa ideia de laicidade, de Estado, né, de diversidade, digamos que seria isso. Mas isso não se aplica com relação aos africanos, porque os mesmos pensamentos
que vai defender a ideia do Estado moderno, das instituições modernas, como o judiciário, o legislativo, né? Essa ideia que vai circular ali pela Inglaterra, pela França, mais tarde também pela Alemanha. Os africanos não tinham alma, não eram humanos, não tinham Deus, entendeu? Então, essa é uma questão que tem que ser observada. Então, não é incluído nesse modelo de discussão de humanidade e de universalidade, né? Que o Hegel vai tratar disso também mais adiante, no século XVIII. Né? A ideia da universalidade para todos, né? Política para todos, não vai ser incluída. Com o século XVIII, na verdade, você também começa já nessa ideia do Estado, essas ideias de você tratar os africanos como primitivos, né? Os asiáticos, consequentemente, criar a ideia da superioridade dessa nação, e também costumo dizer que foi a partir do século XVI que os europeus começaram a ter contato com outros povos a partir das grandes navegações, né? Tem uma bula papal no século XV, né, que vai falar um pouco também sobre isso, do direito de escravização. Então tem que ver todas essas questões, como elas são colocadas e como é que elas aportam no Brasil. E óbvio que tem todo um olhar depois, quando nasce o chamado racismo científico, né, que vai embasar as teorias, né, não só através do Gobineau, né, da eugenia, que teve no Brasil, foi embaixador da França no Brasil, vai influenciar muito a intelectualidade, né, que vão depois construir a República, né, e, consequente, também o Lombroso, né, que é o pai da matéria criminal, digamos assim, né, um homem criminoso comum, que ele vai falar e vai falar a partir do biotipo, né, ele vai tratar disso, as lombrosianas, que tem força até hoje. Tanto o Gobineau e o Lombroso têm influência na mentalidade brasileira até os dias de hoje. A ideia eugenista e a ideia de criminalidade. Ok? O professor Ivanir dos Santos, na sua fala, faz referência a Cesare Lombroso, psiquiatra, cirurgião, higienista, criminologista, antropólogo e cientista italiano, cuja teoria defendia a ideia da predisposição biológica do indivíduo à conduta antissocial, ao qual ele chamou de criminoso nato, ao estudar os traços faciais e as compleições corporais desses indivíduos. Cesare Lombroso contribuiu para a elaboração do sistema de identificação forense. Um outro personagem citado pelo professor Ivanir dos Santos é Joseph Arthur de Gobineau, diplomata, escritor e filósofo francês, um dos mais importantes teóricos do racismo no século XIX. Segundo ele, a mistura de raças, a miscigenação era inevitável e levaria a raça humana a graus sempre maiores de degenerescência física e intelectual. A ele é atribuída a frase: "Não creio que viemos dos macacos, mas creio que vamos nessa direção." Consequentemente, eu tenho que observar que a República Brasileira, o Código Criminal nasce antes da Constituição, né? E vem trazendo a ideia das ordenações filipinas, que já nas ordenações filipinas, né, parte da colônia do Império, que era o ordenamento usado criminal, né, Código Criminal, as ordenações filipinas, lá coibia, né, as práticas de saúde, as práticas culturais e as práticas espirituais, né, das populações indígenas e populações negras, né, coibia, era crime, né. E essa ideia entra no primeiro Código Criminal, ela volta no Código do próprio Império, né, o primeiro Código Criminal do Império, e na Constituição Imperiana vem pela primeira vez dizendo que a religião católica era a religião oficial do Estado, né, e depois na República já não diz isso, mas antes de nascer a Constituição Republicana, nasce em 1890 o Código Criminal, já no seu artigo 156, né, 157, 158, somente 157 e 158, criminaliza, né, as práticas de saúde, espirituais, culturais e sociais da comunidade afrodescendente, vamos dizer, né, dos libertos alforreados, né,
já vão ser considerados crime. Não é à toa que saiu agora do Museu da Polícia a prova desse crime do Estado, né, contra a nossa população, que é esses objetos do Museu da República. Então é isso que vai ocorrer. E o Estado é o único grupo religioso perseguido pelo Estado. A Umbanda vai nascer no século XX, né? Estou falando das práticas anteriores. Mesmo a Umbanda, ela nasce antes da Umbanda de Zélio do século XX. Não é a Umbanda nacional, a Umbanda já existia. Mas a de Zélio de Moraes nasce no século XX, no início do século XX. Né? Primeira década do século XX, onde vem trazendo uma narrativa kardecista, cristã, diálogo com o sincretismo católico, né? E em diálogo também com a cultura africana, que vem através do preto velho, e a dos indígenas, que é o caboclo, que também vai ser fonte de perseguição nesse período. Também os kardecistas vão ser até perseguidos, mas depois eles conseguem fazer articulações políticas, né? Com o Estado. Então, digamos que isso vai até próximo da Constituição de 88, né? Com alguns momentos de maiores ou menor repressão no período Vargas, a repressão vai ser dura. Engraçado, no período Vargas, o samba, que também era perseguido muito, mas vai virar um pouco marca de identidade nacional, né, de brasilidade, mas mesmo assim o aspecto religioso continua sendo extremamente reprimido pelo governo Vargas, né? E, consequentemente, na ditadura militar também você vai ter portarias feitas e tal que vai criminalizar, né? E tentar, inclusive, normatizar como esses grupos podem fazer os seus cultos. Uma delas você tinha que ser registrado na polícia. Tinha que ir na polícia antes, né, e registrar. Isso acontece até hoje em alguns lugares do Nordeste brasileiro, hoje, no Nordeste brasileiro. E a polícia vai nos tratar dessa forma dura, né, nesse período todo. E hoje você tem os neopentecostais. Pentecostais e neopentecostais. Curiosamente, o pentecostalismo nasce no início do século XX. Uma experiência de um afro-americano, né? Pela segregação nos Estados Unidos, ele vai estudar no seminário metodista, né? Não pode frequentar a sala de aula com os amigos brancos, porque era negro, e ele fica no corredor. Todo curso ele passa no corredor. William Seymour. E vai trazer no final, quando ele vai se formar e tal, a história do avivamento, né? Vai ter a experiência do avivamento. E vai criar uma igreja em Los Angeles, chamado na Rua Azusa, né? Igreja da Rua Azusa, que todo mundo fala que o absurdo que ali brancos também entravam. Não é só isso, é que ele faz um corte de rompimento com a ideia da racionalidade, porque o cristianismo da reforma, que vai começar a ganhar um grande peso ali no século XVIII, XIX, principalmente, né? Que vai se configurar como na ciência da religião, separa, né? A questão da mística e da magia, como se fosse uma coisa ruim, né? Que fosse fonte da razão, né? Essa teologia que vai surgir com muita força, né? E o Espírito Santo é uma fonte da razão, né? E o corpo é fonte de pecado. Max Weber diz isso muito bem, ok? Ele vai romper com isso, que ele vai receber o Espírito Santo. E eu diria que é uma experiência extremamente africana, né? Ele era um afro-americano. Uma experiência, né, da espiritualidade, porque não tem essa coisa cartesiana, né, de que o corpo é uma coisa, a mente é outra. Essa coisa é muito cartesiana, né? O Descartes, penso, logo existe, não, né? Não tem essa lógica. Então, ele traz essa experiência. E o interessante é que, como ela entra no Brasil uma experiência diferente, com um casal sueco, ela vem com uma outra roupagem. Mas que diferença faz entre você receber o preto velho, o outro receber o caboclo, e o outro receber o Espírito Santo? É transe. É transe, né? Então você vê aí o preconceito, como é que se estabelece nesse tipo de disputa. A demonização, que já existia, mas ela não era pública, né? Através dos meios de comunicação dos cultos afro-brasileiros. Porque algumas dessas lideranças neopentecostais, embora são dissidências da própria igreja, mas vinham de experiências da Umbanda,
né? Viam da experiência da Umbanda. Não é à toa que o Macedo vai escrever um livro chamado Guias, Orixás e Caboclo, como a sua doutrina principal, né? De demonização, de perseguição dos cultos. Só pode escrever aquilo que ele teve dentro. E hoje nós temos, então, os neopentecostais, que já é uma dissidência dos pentecostais, né? Os pentecostais, não se fala muito nisso, mas também é um grupo que tem uma dissidência da Igreja Batista, né? Que vira depois, então, essa experiência vem no Brasil como se fosse a Assembleia de Deus. Ela não nasce como Assembleia de Deus, mas se torna depois a Assembleia de Deus, faz a Assembleia de Deus. E depois, no final dos anos ali 70, no meio dos anos 60, 70, começa a ter as dissidências. E vai nascer a Casa da Bênção, né? Então começa a vir os grupos neopentecostais e vai derivar, obviamente, né? Nesse grupo da Igreja Universal do Reino de Deus. Percebe? Então são aí os conflitos, né? Os conflitos que temos hoje, né? Estamos passando por isso. Bacana, professor, sensacional. Depois do início da pandemia do novo coronavírus, os atos de violência religiosa contra muçulmanos cresceram na Europa, né? No Brasil, a intolerância religiosa aumentou desde as eleições de 2018, tendo um forte agravamento na pandemia da Covid-19. Os adeptos das religiões de matriz africana, que são as maiores vítimas no país, passaram a sofrer ataques mais acirrados nos últimos 16 meses, conforme certificações oficiais. E aí eu pergunto, professor, por que essa violência motivada pela fé insiste em fincar pé, professor? Em que medida racismo e intolerância religiosa andam de mãos dadas, né? Quando é que a fé se torna intolerante? Bom, primeiro, uma coisa é fé, outra coisa é intolerância religiosa. Religiosa não tem a ver com fé, é uma atitude social e política e cultural que você tem, né? E a outra coisa é o racismo religioso, o chamado racismo. Mas a coisa é mais complexa que isso, né? Eu vejo na academia as pessoas afirmando certas palavras públicas como se isso resolvesse tudo, né? É igual dizer assim, eu não quero ser tolerado, eu quero respeito. Isso é questão da subjetividade. Eu estou falando de contrato social, falando de regras sociais, né? E de legislação. A legislação não está falando de respeito, ela está falando de tolerância, é convivência, é coexistência. As pessoas esquecem disso, né? Não é coisa negativa. Pega pelo lado negativo, como se fosse fazer uma construção negativa, e esquece disso. Basta ler Norberto Bobbio na área dos direitos. Você vai ver isso lá muito nítido com ele. Mas o que eu chamo a atenção é uma coisa é intolerância religiosa. Toda atitude do racismo religioso, que os que querem conceituar racismo religioso, na verdade, está implicada a intolerância religiosa. Mas nem toda intolerância religiosa é racismo religioso. Te dou um exemplo. Como é que você vai classificar, conceituar o ataque aos santos da Igreja Católica, que usam como se fosse idolatria? A argumentação usada que se faz idolatria, se é racismo religioso? Não. Mas é intolerância religiosa. Ou não é? Contra qualquer outro grupo. Tem grupo que você pode até pegar a ideia, né, que está na cultura ocidental, né? Obviamente, você olhando os asiáticos, você pode encarar como uma questão racial também, né? Mas você não pode generalizar. Achar que isso vai dar conta de tudo. Não vai dar conta de tudo. Tem um outro problema. Como o Fanon e a Grada Quilomba falam que não tem racismo reverso, né? Racismo tem a ver com a relação da estrutura de poder, você não pode afirmar. Eu tenho ouvido isso muito de pessoas brancas que estão no candomblé, né? Falar do racismo religioso. Mas você não pode afirmar que eles passam por racismo religioso. Eles podem passar por um preconceito religioso. Porque, do ponto de vista branco, eles têm toda a sua relação com a estrutura hegemônica da sociedade. Ou não é? Isso não é a própria academia. Né? Então, digamos que alguns estão usando o discurso do racismo para ter um conforto de lidar com esse universo. Né? E quem garante que uma pessoa branca candomblecista, né, ela não é racista de natureza porque está na religião? Quem te garante isso? Então, a coisa é muito mais complexa. Não é simples. Eu não estou dizendo que os brancos candomblé são racistas, não é isso que eu estou querendo dizer. Isso é igual você olhar o candomblé, o fato de ser uma religião acolhedora, né, do gênero, né, sempre
sempre teve muito LGBTQI+, sempre foi... Não quer dizer que os adeptos, né, alguns sacerdotes, são extremamente, não são homofóbicos. Não lhe dá a condição de não ser. Né? Entendeu? Então, eu acho que do ponto de vista de uma análise, tem que ter uma análise muito mais apurada. É inegável que tem uma interface da intolerância religiosa que vai para o racismo religioso, como vai também para a homofobia. Né? Tem gente que vai para a tripla discriminação, né? Além de ser LGBTQ+, negro, entendeu? E aí? E candomblessista, imagina. Então, o que eu estou falando não é simples criar uma palavra de ordem e achar que ela se impõe. Do ponto de vista político, até posso criar. O movimento social, ele cria palavras de ordem, que é importante, cria várias, eu participei de várias construções. Né? Agora, outra coisa é quando você vai analisar para buscar dialogar com a sociedade, né? E buscar as medidas que são importantes para ser levado. E quem vai dizer também uma coisa é a estrutura religiosa, né? Dos neopentecostais. A teologia é uma construção intelectual e subjetiva. Né? Ela é racista, obviamente. Né? Essa fala racista passa por esses grupos. Né? Um grupo enorme de negros estão nessa religião. Mas se não tem racismo reverso, como é que eu vou dizer que um negro neopentecostal está cometendo racismo? Alguém vai ter que responder isso. Então, né? Então tem que ser pensado muito que essa categoria do racismo religioso, ela existe, mas ela não é geral, para abarcar a questão dos cultos afro-brasileiros. Né? Como é que eu vou ver essa questão dos kardecistas, né? Que são classe média, uma boa maioria, classe média branca, né? Nasce, inclusive, a partir da ideia científica da França, né? Querer explicar a questão do espírito pela razão, né? Pela construção científica, e que tinha na sua base construções extremamente racistas no período que nasceu ali, né? Século XIX, século XVIII, naquele período ali. Okay? Que vem eivado também da ideia do racismo científico. Né? E que, na verdade, o grande debate que tem entre eles, e se consideram cristãos, né? O debate é se é ressurreição, né? ou reencarnação, esse é o debate que trava, né? E que são atacados porque, no fundo, se dizem que eles conversam com os mortos. Né? Mas se eu for lá em Mateus, no Monte da Transfiguração, você vai ver que lá que Jesus subiu, se transfigurou, né? E conversou com Moisés e com Elias, que não estavam vivos. Entendeu? Então, a hermenêutica, que são as interpretações, elas são variáveis. E elas têm no seu contexto de construção a questão cultural, econômica, a questão social e a questão moral, o discurso moral. Né? Então, tem que entender que essas construções, né, elas são mais complexas do que nós possamos pensar, né, para poder se buscar caminhos de uma reflexão sobre isso. Então, claro, inegavelmente, na relação dos cultos afro-brasileiros, o racismo é um dos operantes fundamentais na desqualificação, na demonização, no desrespeito que nós sofremos, né, de achar que somos primitivos. Tudo isso está, de fato, aí construído nesse cenário. Mas não dá para simplificar e dizer que é simplesmente só o racismo religioso. Uma grande fala, professor, sem sombra de dúvida, e na sua tese de doutorado, cujo título é Marchar não é caminhar, interfaces políticas e sociais das religiões de matrizes africanas no Rio de Janeiro contra os processos de intolerância religiosa entre 1950 e 2008, que depois virou livro, o senhor faz algumas perguntas. Dentre elas, o senhor questiona o como e o porquê de a caminhada em defesa da liberdade religiosa, nascida em 2008, ser considerada um evento interreligioso, diferentemente da Marcha para Jesus. Qual é a diferença, professor Ivanir, entre um projeto interreligioso que busca promover liberdade religiosa e um projeto de poder religioso que busca consolidar a ideia de um Brasil para Cristo? Podemos dizer que no nosso país o fundamentalismo cristão impede maior liberdade de crença, de maior pluralismo religioso, mesmo tendo sido promulgada uma Constituição, a de 1988,
que tornou a liberdade religiosa um direito fundamental consagrado pelo Estado, sendo a sua violação passível de crime, professor? Bom, esse é que é o debate. O que é democracia e o que é fascismo? Essa que é o debate. O que é autoritarismo? Né? Essa é a questão. Eu analiso a marcha para Jesus não do ponto de vista do fiel que vai. O acadêmico tem que ter essa preocupação. Você não pode generalizar. Né? Eu analisei a marcha a partir dos interesses que estão por trás da construção da marcha, das lideranças que constroem a marcha. E está aí, ó. Olha a história das vacinas. Está aí. Olha as vacinas. Quem era o grupo que estava interessado em trazer vacina, negociar vacina, era o sentido com o bem comum da sociedade em geral, nem dos seus. Né? Era negócio. Né? Qual é a pauta e a agenda que está envolvida na questão da marcha? Porque, observa, a Marcha para Jesus ela nasce na Inglaterra, como uma forma de pacificação da Irlanda, entre católicos e protestantes. Ela veio para o Brasil com uma outra configuração, né? Como se fosse um licenciamento de marcas. Observa os interesses que existem para quem lidera as marchas dos municípios, em cada lugar, né? Quem tem o direito de organizar a marcha. Né? Tem licenciamento de produto, está ligada à questão da indústria gospel e está ligada à política, das lideranças políticas de uma agenda extremamente conservadora. Né? Esse é o interesse, né? Um Estado teocrático, né? De aniquilar todas as outras possibilidades de conviver em união. E observa bem, as pessoas não estão entendendo que esse projeto ele não é um projeto, os reformados não participam dele. As igrejas reformadas não participam, né? Os católicos não participam, observa bem. Né? E o que os unifica, inclusive, é a questão do discurso conservador da família para atingir a comunidade LGBT. Quem mais? Isso que eles fizeram. Né? Que é um discurso moral. Isso, inclusive, do ponto de vista da lógica política, atrai, inclusive, setores conservadores católicos, que hoje estão vendo aí o que tá acontecendo. Essa é a ideia da marcha. E quando você marcha, você quer destruir o outro, você quer impor ao outro. Né? Uma coisa autoritária, não uma coisa, não um desfile para trazer orgulho, né? Nesse caso. E quando eu estou falando de caminhar você aprende, você troca com o outro, né? Você aprende a lidar com a diversidade. A caminhada, você senta, descansa, né? Você recua, você pode dormir um pouquinho, né? E continua, né? Então, é diferente. Então, a caminhada pela liberdade religiosa é diversa. Tem vários setores religiosos e tem um grande debate no meio dela. Né? Mas o que nos interessa aqui é a democracia e a liberdade. E hoje a sociedade marchou. Olha o que deu a marcha. Olha aí o governo que está aí. Olha a pauta que está aí. Arma, não sei o quê. Então, isso é cristão, isso não tem a ver com o cristianismo. E observa que, se você olhar do ponto de vista religioso, se fosse o caso da fé, as grandes lideranças religiosas não marcharam. Não está escrito na Bíblia que Cristo marchou. Diz que ele caminhou pelo deserto, por cima da água. Ele caminhou, ele não marchou. Ou não é? Certo? Se você olhar a experiência também do Mohamed, né? Do Maomé, ele também caminhou. Ok? A questão de marcha é uma questão construída na narrativa, na hermenêutica moderna, de impor, destruir o adversário. Né? Que aí trouxe para essa narrativa bíblica. Ela virou uma narrativa, né? Ela virou uma hermenêutica, uma narrativa de imposição do inimigo. Você escolher um inimigo, né? Não é irmão, né? Então, para mim, é um debate sobre autoritarismo e democracia. É isso que eu estou propondo. Na ideia de marchar não é caminhar. Por exemplo, diz que marchar não é caminhar. Caminhar é diferente, né? Marchar é uma questão autoritária. E por falar em autoritarismo, professor, quando a gente tem um governo central que abre a boca para entoar discursos como Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, ou que quer um ministro terrivelmente evangélico comandando o STF, o que vem a reboque dessas falas, né? Quem é o Deus materializado nessa fala? O Estado não deveria ser laico, professor? E até que ponto o dever ser e o ser de fato laico se expressam no Brasil de hoje? Primeiro, eu quero dizer que uma coisa é o Criador, outra coisa é o Deus que criaram.
porque é o criador, tem uma força criadora. Essa força criadora ela está em todos os lugares, em todas as culturas, em todos os povos. Pode observar isso. Mesmo quando o Ocidente leu que algumas culturas eram politeístas, na verdade eles cometeram um amplo erro. Isso é feito por missionários cristãos que dizem isso do outro. Mas não é isso que se discute. Toda cultura que eu conheço, na África, inclusive na Nigéria, tem a força criadora. Ou seja, Olodumare para um, Naziapombo para outro, ou seja, Zambiapombo, né, para outros, ou seja, Maulissá. Né, o criador tem a força criadora. Os pigmeus, todo mundo tem a força criadora. A apropriação dessa força criadora numa construção única de onipotência, isso não se aplica a essas culturas. Não se aplica a essas culturas, porque se nós somos sua. Não é imagem e semelhança, que se fosse imagem, não, todo mundo era preto até o dia de hoje. Não é isto. Né? Até porque nasce lá. Quem conhece um pouco de história, arqueologia, sabe onde nasceu. Né? Basta ver os Kush, né? A construção dos Kush. Porque o mito de criação que está na Bíblia, né? Não é um mito de criação que dizem hebreu é uma construção, né? Na verdade, que se tem. Na verdade, é um mito Kush. Você chega no Sudão, fala sobre isso, mas diz, os Kush, né? Então, é apropriado, até porque a própria Bíblia diz isso, né? Se tu for na Bíblia, você pode falar com o pastor, quando eu estou discutindo com o pastor, onde era o Jardim do Éden? Aí o pastor toma um susto, né? O Jardim do Éden, tá? Porque na hermenêutica que ele faz, ele fala do Jardim do Éden como se fosse lá em cima. Né? Aí o Criador, né, aborrecido com Adão e Eva, expulsou do paraíso. Aí parece que expulsou aqui para baixo. Mas se tu for lá na Bíblia, em Gênesis 2, lá diz onde era o Jardim do Éden, em Gênesis 2. Vai dizer que era um lugar que tinha um grande rio que virava quatro. O primeiro era o Pisson, né? O segundo é o Geon, depois é o Tigres e o Eufrates. Tá aí o Eufrates até hoje. Aí vão dizer que o Geon e o Tigres é Rio Fósseis. Mentira, porque basta você entender o Nilo. Entendeu? Então, e vai dizer mais, o Geon onde circundava as terras Cush. Onde seriam as terras Cush? Sudão, Etiópia e Egito. Né? Percebe? Né? Então, é disso que nós estamos falando. Então, eles, como eu disse que lá não tem cultura, né? E aí entra a ideia hegeliana, né? A ideia hegeliana de dizer que a África não tinha cultura, não tinha religião, não tinha Deus, não tinha nada disso, que o único lugar que pudesse ser era o Egito, e trabalhou o Egito como se fosse uma África, como se ele estivesse acima da África, né? Ele tira o Egito, né? E depois que inventaram o tal do Oriente Médio, né? A partir do canal do Suez, virou o Oriente Médio. Mas você está falando de povos que circundavam naquela região toda ali. Não tinha diferença de uma coisa para passar para outra. Então tem que levar isso para poder entender essas construções. Então a construção ocidental, fortalecida pela ideia, porque qual é o barato do Hegel que ele vai trazer de universalização? Ele vai conseguir pegar aquilo que é vertical e trazer para ser horizontal para todos. Essa é a construção. Ele vai usar a filosofia grega para isso. Né? Então, a teologia é baseada na filosofia grega, que aprenderam no Quiné, no próprio Egito. Né? Os principais filósofos gregos estudaram no Quiné. Então, essa construção ocidental ela é terrível, porque ela desqualifica todas as outras das práticas e todas as outras contribuições que se dá. Então, esse Deus onipotente acima de todos, que ele está no meio de nós, né? Eu escuto muitos dizer isso, não está acima. Né? Então, eu acho que é um Deus da turma do poder. Esse é o Deus do Constantino, né? Com certeza construído lá atrás pelo Constantino, né? Da religião do poder, porque não era, porque o Deus de Cristo, né? Com certeza não era esse. Não era esse. Então, o que eu chamo a atenção é que há uma utilização da religião para outros fins que não seja da pacificação, do bem comum, do diálogo, né? Do respeito. E é isso que nós temos que trabalhar para que seja. É inegável que tem que entender um pouco essas relações na sociedade brasileira. E é isso que um pouco nós tentamos dialogar, né? Cada um, eu não discuto fé, porque fé é outro papo, né? Fé é outra conversa, né? Mas as construções com que foram feitas, que são utilizadas, a ideia da teologia da prosperidade, né? E outras bases que surgem, né? Isso é a construção dos homens, não é uma construção divina. Isso é a construção dos homens. Então, obviamente, elas podem ser, de fato, contestadas, elas podem ser questionadas. Né? Agora, se o cara quer seguir a vida dele lá, a gente respeita. Agora, não lhe dá o direito de você
obviamente, querer acabar com os outros. Professor Ivani, e qual deve ser a postura das sociedades modernas na busca de convivência pacífica entre as diferentes crenças, né? Como é que a gente minimiza os impactos nocivos dos intolerantes? Primeiro, o Estado tem que ser laico de fato, né? Não é o Estado como eu tenho visto, né? Exemplo, eu não tenho nenhum problema em achar que uma pessoa, um pastor, tenha direito de disputar a eleição. Ele tem direito, ele é cidadão, ele paga imposto. Não é o problema esse. O que ele não pode é, uma vez que ele é eleito, como aconteceu aqui no Rio de Janeiro, querer impor a todo mundo o modo de ser dele, né? Ou querer acabar com as escolas de samba. Mas observa que quando você bate na cultura afropopular, você bate nas festas juninas, né? E você bate nos presentes de Iemanjá, no carnaval, isso é uma lógica econômica. Porque, na verdade, tem uma economia gospel. Ela existe, certo? Ela existe. É uma economia. Ela é muito mais do que o entretenimento ou expressar a fé cantando. Tem as gravadoras por trás disso, tem os produtos que vêm através disso, né? Não tenho nada contra. Eu acho que a sociedade pode conviver com todas essas economias. Se for aí para o sul, a comunidade alemã tem uma economia própria dela. Né? Os italianos têm outra, a questão do vinho, tem a cerveja. Está ligado a essas tradições culturais. Qual é o problema? A questão é quando você quer impor somente para um grupo e, consequentemente, você quer disputar por hegemonia. A disputa é de hegemonia. E a hegemonia não tem a ver com o bando e com o candomblé, que nós somos minoritários do ponto de vista da relação de poder no Brasil. Né? Tem a ver com os próprios católicos. Essa é a questão central, que são hegemônicos ainda hoje no Brasil. Então, essa é uma disputa que tem a ver com isso. Então, ninguém se iluda de achar que... eu sempre brinco, né? Primeiro eu vou para a fogueira, mas depois vão os outros. Não tenha dúvida disso, não. Né? Então, nós temos que nos unir para evitar isso, entendeu? Para que isso aconteça. E a primeira coisa é brigar para a manutenção da laicidade do Estado, das liberdades, da democracia. E observe que eles querem acabar com nossa liberdade. E nós defendemos a deles, porque quando eu defendo a democracia, eu estou defendendo até o direito deles se expressarem aquilo que eles acreditam. Agora, intolerância religiosa é crime. Isso tem que ficar claro para todo mundo. Isso não é religião, é crime. Né? Quando você ataca, você demoniza, você persegue, isso não tem a ver com religião. Você pode até dizer para o seu grupo, não vai lá, não sei o quê. Isso é uma coisa. Agora, quando isso vira uma atitude social, que é o que tem virado, né? Tem virado agressão, tem virado queima de fogo, de casas, né? Quebra de objetos sagrados de outros grupos. A Igreja Católica mesmo tem Santa Igreja que é quebrada, né? Quando você queima nossos espaços, né? E leva até essa atitude social no tráfico de droga, e aonde eles em nome, quer dizer, engraçado, o cara é de Jesus, mas não mudou de vida, né? A única coisa que ele faz é perseguir os cultos afro-brasileiros nas periferias e nas comunidades. Isso não pode ser de Jesus. Eu acho que um pastor que aceita isso, esse cara está endemoniado. Essa é que é a questão central. Não dá para dizer que não está. O demônio é isso, né? O demônio não é outra coisa. O demônio não é Exu. Isso não tem nada a ver com o demônio. O demônio é essa atitude, porque o demônio é uma coisa muito pessoal. Os caras conseguem transformar uma coisa que era pessoal, um estado pessoal, em uma coisa coletiva, né? Mas é a atitude deles que é do demônio. Tem nada a ver, até porque na nossa cultura não existe demônio. Então, acho que é esse diálogo que nós temos que fazer na sociedade moderna, né? No diálogo entre todos, estamos falando de práticas tradicionais, e práticas tradicionais milenares que está, inclusive, na igreja, está lá na Bíblia. O Antigo Testamento, a relação era como? Você falava com Deus através de sinais, era por oráculo. E você fazia para ele o quê? As oferendas. Está lá. O que nós fazemos hoje é uma prática milenar, porque essa prática milenar vem lá dos primórdios, dos primeiros povos, na relação com o divino, com o Criador, como fruto da sua essência, né? Não é à toa que nós somos partícula dele, nós não somos imagem e semelhança, é partícula. Ele nos criou das coisas da natureza. O que ele criou que foi importantíssimo? A terra, o ar, a água e o fogo são os elementos fundamentais, né, da sua criação. Não é? E nós cultuamos essas energias que são dos primórdios, da presença do divino, do sagrado no meio de nós, que é isso que nós estamos falando, né? E a ancestralidade, que é aqueles que são a nossa continuidade. Então não há motivo. Se alguém mudou a sua relação, criou outras histórias, né? Se depois de Gutenberg, né,
ampliar a Bíblia, ampliou as hermenêuticas, que hermenêutica é interpretação, vem de Hermes, e Hermes era o deus da palavra, né? É do Egito, Hermes, não é nem da Grécia, eles acham que é da Grécia, mas é do Egito, né? Era um pagão, era um deus pagão, né? Então, até isso eles falam, para poder dizer que a sua fala é sagrada, eles falam da hermenêutica. Né? A hermenêutica é a interpretação de Hermes, a palavra é Exu, é palavra. Né? É disso que nós estamos falando. Então, não é verdade absoluta. Ela não pode ser verdade para todos, ela pode ser sua verdade, eu tenho que respeitar a sua verdade, dialogar com a sua verdade e respeitá-la. Mas não quer dizer que você. Lá em cima eu não vi o Criador dar para ninguém né, uma carta para dizer só você fala. Entendeu? Eu não conheço isso. Agora, que você tem que se organizar, falar, né, naquilo que expressa no seu coração, naquilo que vem para você, é tão maluco, né? Que eles reclamam tanto do oráculo, né, do que o Eredá fala para nós, no entanto, ele transforma em revelação. Eu tive uma revelação, isso é mediunidade. Bacana, professor. A gente já está caminhando aí para o final do nosso bate-papo, né? O senhor é uma pessoa otimista quanto à pluralidade religiosa de fato no Brasil, ou ainda teremos que conviver por muito tempo com um racismo estrutural em nossa sociedade que flerta também com questões religiosas, né? Quando poderemos vestir nossos axós e guias sem sermos marginalizados e excluídos, professor? Depende de nós também, né? Eu acredito que nós não podemos aceitar ficar nesse lugar. Assim como o movimento negro brasileiro, eu digo, é o movimento mais vitorioso nesse momento que nós estamos vivendo, né? Tem caminhado, e não é um caminho que começou há 20 anos atrás, nem há 40 anos atrás, quando eu comecei no movimento. É um caminho que veio desde a luta pela abolição da escravatura, né? É processo, como diz o Thompson, né? É processo. Você não faz nada. A caminhada é processo. A caminhada, não posso falar da caminhada sem falar do Jairo Pereira, né? Que andou aí pelo Sul, está atualmente na Bahia. Não posso falar se não falar no Tata Tancredo, que teve um papel importantíssimo aqui no Rio de Janeiro e Minas, né? Em alguns lugares do país, percebe? Então, eu acredito que nós vamos continuar caminhando, né? Eu acredito que a sociedade precisa entender que se tem um grupo que ele é atacado, não é só esse grupo que é atacado. A brincadeira começa ali, né? Mas nós todos temos que reagir porque todos vão estar ameaçados. E eles não escondem isso, eles têm um projeto de poder para o Brasil. Não é à toa que essa ideia que você falou, que eu nem toquei, a ideia de um terrivelmente evangélico para o Supremo Tribunal. No Supremo Tribunal tem muito católico lá, tem judeu, com certeza tem. Né? Deve ter até um kardecista lá no meio, com certeza deve ter. Mas ninguém é colocado lá porque é terrivelmente. O cara coloca que ele é um terrivelmente jurista. Eu esperava isso, né? Entendeu? Até porque, se é um jurista, ele vai fazer justamente o julgamento baseado nas leis, né? Embora a lei também tenha hermenêutica, né? Se interpreta como você acha que deve interpretar, mas tem as leis, ok? Mas não é um caso de eu achar que a fé tem que ser fundamental para a pessoa ocupar certos espaços. Né? Eu defendo o Estado laico, nem que fosse um terrivelmente candomblessista, eu acho que não deveria. Né? O terrivelmente candomblessista ele é bom para dirigir o candomblé. O terrivelmente umbanista é bom para dirigir a casa de santo. Né? E assim como o terrivelmente evangélico é o cara para ser pastor, lá da igreja dele, bispo da igreja dele. Agora, para ele ir para o Estado, ele pode ter sua confissão de fé, mas ser uma pessoa a contribuir para aquilo que é dar pluralidade para todos nós. Eu acho que é isso que deve ser feito a escolha de qualquer segmento, e deve ser observado nas disputas políticas, né, nos cargos majoritários, porque esses grupos não chegam também sozinhos no espaço majoritário. Não chega para prefeito, para governador, sempre tem outras alianças que são feitas. Né? Porque houve uma conveniência nos últimos 20 anos de fazer acordos eleitorais com esses grupos. Como eles fidelizaram o voto, né? Eles conseguem fazer uma bancada, né? E, ao mesmo tempo, conseguem fazer acordos, né? E ter espaço nas relações de poder. E tem usado o espaço de poder para isso. Como também isso já está no judiciário, né? Para eleger não sei quem no judiciário e tal, os caras viraram lobby, tem lobby no Ministério Público para escolher o procurador e por aí vai. Né? Então, isso é uma questão. Não deve ser o essencial,
O essencial deve ser uma pessoa que respeita a diversidade, né, que respeita o outro e queira construir uma sociedade fraterna, né, e que dê para um bom diálogo para que todos possam crescer juntos. E chegamos ao fim deste baita episódio do Papo no Auge. Conosco hoje, em nosso microfone, o professor doutor Babalaô Ivanir dos Santos, docente no programa de pós-graduação em História Comparada da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que abordou os temas intolerância religiosa e racismo no Brasil. E agradecemos muito a presença do professor Ivanir em nosso podcast. Lembra vocês que nos escutam, estamos nas plataformas agregadoras de podcast, no Spotify, no Google Podcast, na Apple Podcasts, na Amazon Music, na Deezer, na plataforma da Anchor e também no YouTube. Nos sigam, curtam, compartilhem nossos áudios, se inscrevam no nosso canal. Se você gostou desse conteúdo e quiser ser um assinante do nosso podcast, na descrição deste episódio eu vou deixar o link para a plataforma Catarse. Ao clicar no endereço eletrônico, você será conduzido até a página do Papo no Auge na plataforma de financiamento coletivo, podendo fazer a sua contribuição para este projeto. Nos ajude, afinal, conhecimento precisa e deve ser propagado. Um grande abraço a todas e todos, até o próximo episódio, com muito axé para todos nós.